Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versos 21 a 35. Versos 21 a 35. Nós faremos essa leitura de forma responsiva. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, e no final, o verso 35, nós leremos em conjunto, ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer... Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Juntos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, esse é um tema muito difícil e muito real na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui, que é o tema do perdão. E eu queria ilustrar essa meditação com a experiência de uma mulher que, lá pelos idos de 1940, quando Amsterdã foi invadida pelos nazistas, essa mulher, na verdade, a sua família, chamada família Ten Boom, era uma família que tinha um clube de moças. E a primeira medida que os nazistas tomaram na invasão de Amsterdã foram proibir que esse clube funcionasse. E aí, diante de todas as atrocidades que nós sabemos que ocorreram ao longo da Segunda Guerra Mundial através da mão dos nazistas, por volta de 1942, essa família resolveu se juntar a uma resistência contra aquelas atrocidades, contra aquelas ações dos nazistas. E essa família então passou a refugiar judeus dentro de sua própria casa. Eles construíram uma parte do andar superior da casa, um abrigo, uma parede falsa, na verdade, muito estreita, mas onde eles, ao longo de 2 anos, esconderam centenas de pessoas. Dezenas de famílias foram libertas das mãos da Gestapo, ou não chegaram a cair nas mãos da Gestapo, que era a polícia nazista, por causa dessa família. Só que em 1944, essa família foi delatada e todos foram parar no campo de concentração político chamado Herzogenbusch. E lá nesse campo de concentração, experimentaram atrocidades, experimentaram a morte dos familiares, sendo que no final do ano de 44,
uma mulher, membro daquela família, a filha, uma das filhas daquela família, chamada Cornélia ten Boom, mais conhecida como Corrie ten Boom, foi libertada do campo de concentração político, né, que acontecia naquela época. A guerra acabou, a Alemanha pós-guerra, essa mulher veio a se refugiar e trabalhar na própria Alemanha. E um dia ela estava trabalhando, lecionando, e ela é interrompida na sua aula por uma pessoa que queria vê-la. E essa pessoa, nada mais, nada menos, era um carrasco, um dos mais cruéis, que tinha feito atrocidades naquele campo de concentração, que tinha maltratado aquela família, e ele a procura em busca de perdão. E essa mulher, marcada por essa história, ela relata e ela diz que, naquele momento, ela sentiu uma grande relutância em perdoá-lo. Ela ficou, obviamente, angustiada, porque toda aquela memória veio, né, à sua mente naquele momento, e diz o seu relato, abre aspas, por um longo momento agarramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira, e ela disse assim, eu nunca conhecera a mão de Deus e o amor de Deus de forma tão profunda quanto naquele dia. E ela perdoou aquele homem. Ela foi capaz de perdoar naquele homem, porque antes que ela estendesse suas mãos, ela fez a seguinte oração: Senhor, dá-me forças. Senhor, dá-me forças. Esse foi um episódio da vida dessa família que tornou-se um filme, em 1971, chamado Refúgio Secreto, que muitos de nós mais antigos já ouvimos falar do livro e do filme. Foi escrito um livro sobre essa história. E essa história realmente é impressionante, porque é a experiência de perdão que essa mulher viveu. O grande líder, Nelson Mandela, que ficou preso, gente, por cerca de 28 anos. Foi preso em 1962 e foi libertado em 1990. Em 93 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O grande líder pacifista que lutou contra o regime do apartheid na África do Sul, cunhou uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: o ressentimento é como beber um veneno e ter a esperança que ele mate o seu inimigo. O ressentimento é como beber um veneno e ter a esperança que ele mate o seu inimigo. Irmãos, eu creio que a falta de perdão e o ressentimento que muitas pessoas experimentam hoje é a real causa por trás de muitas enfermidades, de muitas doenças. Há até cientistas trabalhando pesquisa para correlacionar situações de estresse emocional produzidas por ressentimento, por raiva, por rancor, e atrelados isso a doenças como câncer, por exemplo. É curioso porque até mesmo de forma empírica, quantas vezes você sentiu o peso da falta de perdão? Quantas vezes você sentiu no seu próprio corpo um peso por você ter sido ofendido, ou por você ter ficado com rancor, ou por você não ter conseguido perdoar? Qual de nós, irmãos, já experimentamos essa experiência? Já não tivemos essa experiência? Né? Sabemos que uma alma doente ela não pode gerar um corpo são. E é fato que a falta de perdão, né, ou o próprio perdão, ou o próprio ressentimento, são situações que começam no seio da nossa família, no seio desse ambiente mais particular, mais privativo, o seio da família. Qual de nós não tem uma experiência para compartilhar de um aborrecimento que sentiu com um filho, ou com a filha, ou com uma palavra venenosa do cônjuge, ou uma humilhação qualquer que você sofreu em família?
seja de alguém, de algum parente, seja até mesmo de um pai ou de uma mãe, ou de uma injustiça que você tenha sentido, ou até mesmo de uma briga por futilidade dentro da família. Infelizmente, irmãos, as nossas famílias são como laboratórios de relacionamentos. E nesse laboratório, essas experiências vão se dando ao longo da vida, e elas vão forjando uma relação de causa e efeito em você e em mim, que é consequência de como nós abrimos a boca ou como nós deixamos de falar certas coisas. Desses laboratórios, dessas situações, nós retiramos os aprendizados bons e ruins. E sabe o que acontece? A gente replica o aprendizado na sociedade. Então, se de um lado positivo, em família, quando experimentamos isso, elogiando, sendo elogiado, bendizendo, sendo bendito, abençoando, sendo abençoado, honrando, sendo honrado. Por outro lado, no lado negativo, muitas vezes experimentamos a situação onde nós ofendemos e somos ofendidos, ou maldizemos e somos malditos, ou traímos ou somos traídos, humilhamos ou somos humilhados. E essa condição de existência negativa, resultante desse laboratório do relacionamento, ele nos leva, irmãos, ao extremo da relação, que é a incapacidade de perdoar, que é a capacidade de guardar ressentimento. Mas antes da gente se desesperar com esse quadro, a gente precisa entender que dentro da nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão cristã, nós precisamos entender que o estágio atual das coisas, as famílias, são compostas de pessoas que vivem um estágio que hoje, sabemos, é fruto da rebeldia da humanidade. A Bíblia Sagrada nos revela que o homem, representado em Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado, esse é o evento da criação, mas ele se rebelou contra Deus, ele desobedeceu deliberadamente à vontade de Deus, tomou do fruto proibido, e a isso nós chamamos queda. E a queda introduziu na humanidade o que nós chamamos de pecado, ou transgressão da lei de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos de Roma, ele vai dizer que todos estavam representados em Adão. Adão, quando pecou, representou a humanidade. E a partir daí, toda a humanidade sofreu com essa herança do pecado de Adão, de forma que fosse necessária a redenção. E esse é o terceiro pilar da nossa visão. Criação, queda, redenção. O que é a redenção? É a reconstrução dessa relação com Deus. E essa reconstrução é efetuada a partir da encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, que viveu aqui sem pecado, que assumiu a vida simples, mas foi levado à cruz para nos redimir, para pagar pelas transgressões de nós pecadores. Portanto, irmãos, nós vivemos esse momento chamado redenção. No entanto, nós vivemos uma tremenda luta diária contra essa natureza pecadora. É o pecado que está latente dentro de nós. Nós somos pecadores. Então, quando nós olhamos para o texto que lemos, e vemos que Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? 7 vezes? Alguns comentaristas são unânimes até em dizer que havia entre a cultura rabínica o ensinamento do perdão ser até 3 vezes. Isso está baseado no texto do profeta Amós, no capítulo 1 e no capítulo 2, onde ele vai listando, dentro da poesia hebraica, lá uma série de textos onde ele fala assim: por 3 transgressões alguém se é perdoado, mas a 4ª não há perdão. Por 3 transgressões alguém é perdoado, mas a 4ª não há perdão. E ele vai falando de uma série de situações. Isso criou dentro da cultura judaica rabínica a ideia de que, sim, você tem que perdoar até 3 vezes, a 4ª vez não dá para perdoar a 4ª vez. E Pedro, se achando o bonzão, falou: Jesus, está aí, 7 vezes é o que a gente pode perdoar alguém? Ou seja, ele pegou as 3 vezes, multiplicou por 2 e ainda somou 1. Como quem diz assim: não, 7 vezes é o suficiente. Jesus falou: você se equivocou, Pedro. Nada disso.
70 vezes 7. E quando Jesus fala 70 vezes 7, na verdade ele está usando dois números. Ele está usando o 7 e ele está usando o 10. São números considerados perfeitos, que traziam em si um significado da infinitude das quantidades de perdão que tem que ser efetuadas. Ou seja, não há limite para o perdão. O perdão não é algo que você vai contar. O perdão não é algo que você vai pesar. E aí, diante disso, Jesus propõe a seguinte parábola: olha, o reino de Deus é como esse rei, que recebeu a visita de um súdito, de um servo, e esse servo chegou e disse: olha, eu tenho dívidas com você. Quando Jesus conta essa parábola, irmãos, precisamos lembrar que ele já tinha falado: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ele já tinha ensinado os discípulos a orarem o Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele já tinha dito que se alguém perdoar o homem a sua ofensa, o Pai Celeste vai perdoar, mas se a pessoa retiver o perdão, Deus também vai reter o perdão. Ele diz: se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando Jesus conta essa parábola sobre o perdão, onde ele queria ilustrar o tamanho do perdão que aquele rei efetuou, já havia na cabeça dos discípulos a ideia de que era necessário perdoar. Era necessário perdoar porque fazia parte da dinâmica da vida cristã. Só que essa parábola ela é curiosa, porque quando aquele homem chega e diz: olha, eu tenho uma dívida, e eu confesso que eu tenho uma dívida de 10.000 talentos. Irmãos, nós não temos noção, mas é uma dívida impagável. Cada talento é como se tivesse o valor de $1.000, se a gente fosse trazer para os números de hoje. Ou seja, a dívida daquele homem era uma dívida de $10 milhões. Imaginem alguém no primeiro século com uma dívida de $10 milhões. Toda a riqueza gerada no governo do Herodes o Grande era o equivalente a 900 talentos por ano. O PIB daquela região era 900 talentos, o que eles produziam. 900 mil talentos. 900 talentos. E aqui nós estamos falando de 10 mil talentos, ou seja, mais do que 10 vezes o que era gerado por ano naquela região. Era uma dívida impagável, e tal era impagável que o rei vira e fala para ele: então eu vou vender você, sua mulher, seu filho e suas coisas para pagar a dívida. Você vai ter que pagar com a própria vida. E esse servo então se ajoelha e pede clemência: Senhor, misericórdia, eu não tenho como pagar, me perdoa essa dívida. Me perdoa essa dívida. E aquele rei então perdoa a dívida. E aquele homem sai dali daquela experiência, uma experiência de perdão de uma dívida impagável. E ele cruza na rua com um outro amigo, um conservo, mesmo súdito do mesmo rei, que o devia 100 denários. Sabem quantos são 100 denários? Um denário era 10 centes de dólar, 100 denários são $10. Ele encontra com um homem que devia a ele $10. E ele fala: me dá esse dinheiro. Não, mas eu vou te pagar. Não, me dá. E pega o homem pelo pescoço, joga no chão, sai no tapa e leva o homem para a prisão e prende o homem. Fala: enquanto não me pagar, não vai sair da prisão. Aquele homem que havia sido perdoado de uma dívida impagável, ele trata o outro como alguém que o devia algo semelhante. E a dívida era muito irrisória, era insignificante. A situação de completa desproporção dessa parábola irritou profundamente o rei, porque os amigos chegaram para o rei e falaram: como é que pode isso? O senhor perdoou 10 mil talentos e ele não está perdoando 100 denários. Denários é o dinheiro, era o salário de um dia, era o dinheiro que um trabalhador ganhava em um dia, de onde vem a palavra dinheiro. Denário é da onde vem a palavra dinheiro. E aquele rei, então, chama aquele homem, aquele servo, e lança-o à mercê dos seus verdugos.
E sabe que curioso essa parábola diz? A palavra verdugos em grego, que é basanistai, ela deriva de um verbo basanizo, que é o mesmo verbo usado para representar tormentos, doenças e circunstâncias adversas. Aquele vento que açoitava o barco no mar da Galileia era um vento, o verbo açoitar é basanizo, ou seja, aquele homem havia sido entregue aos seus verdugos, para que de alguma forma a experiência o trouxesse à realidade, ele caísse na realidade. Quantas vezes, irmãos, nós podemos enfrentar ventos contrários, porque não estamos perdoando, porque não estamos exercitando o perdão, porque não estamos percebendo o tamanho do perdão que recebemos. Para que a gente possa perdoar, é necessário que a gente entenda o tamanho da dívida que a gente tem com Deus, e o quanto isso custou para Deus, custou o sangue do seu próprio Filho, né? A Bíblia nos ensina que Deus perdoou os nossos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi um preço alto, um alto preço, como nós cantamos na música. Irmãos, para a gente colocar em perspectiva a nossa habilidade de perdoar alguém, a gente tem que perceber o quanto a gente foi perdoado. Perdoar é uma experiência espiritual. Sabe por quê? Porque para perdoar, primeiro, você tem que entender o tamanho do perdão de Deus. Segundo, você tem que esvaziar-se de si mesmo. Você tem que se esvaziar da sua autonomia, do seu senso de autojustiça. Você tem que se esvaziar do seu orgulho. E nós devemos deixar sermos preenchidos pelo Espírito de Deus, que é quem faz com que nós tenhamos a capacidade de perdoar. Você não vai conseguir perdoar por força própria, por mote próprio. Mas quando você coloca em perspectiva o tamanho do amor de Deus, e o sangue que Ele derramou na cruz, e como Ele comprou a sua vida, você olha para a situação que você vive, e você diz: realmente eu preciso perdoar. Realmente eu preciso perdoar. E a pergunta dessa noite é a pergunta da parábola. É a pergunta que o rei fez. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E eu repito a pergunta: não devia você, não devia eu, não devíamos nós nos perdoarmos uns aos outros, perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, sabendo que grande foi a compaixão do nosso Deus, que nos perdoou, que se deu por nós? Salomão, em Provérbios, diz que a glória do homem é perdoar as injúrias. A glória do homem é perdoar as injúrias. Irmãos, perdão é algo extremamente difícil, mas é algo que precisa ser exercitado na fé. É algo que você precisa experimentar de forma espiritual. É algo que você tem que trabalhar o seu interior para que ele seja transformado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz lá no capítulo 3 o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E eu queria propor, para terminar, um acrônimo. É um acrônimo. O que é um acrônimo? É um conjunto de letras que representam palavras. Todo engenheiro adora acrônimo. É uma verdadeira sopa de letrinhas a área de engenharia, seja qual ela for. Eu queria então projetar esse acrônimo, para que nós saíssemos daqui
com ele gravado no nosso coração. Essa é a essência do que eu tinha para dizer hoje, do que eu creio que o Senhor quer dizer e queria dizer a você hoje. A palavra perdão começa com a letra P. Pondere. Pondere o quanto Deus te amou. Pondere o tamanho do perdão que você recebeu do Pai. Entenda. Entenda que o perdão é uma experiência espiritual. E a falta dele adoece. O ressentimento é como um veneno que bebemos, esperando que ele mate os nossos inimigos. Eu vi uma outra cotação que diz: a falta de perdão é igual um veneno de rato que você toma e fica esperando o rato morrer. Renuncie. Renuncie o seu orgulho. Renuncie a sua autonomia. Renuncie a sua altivez. Renuncie a sua autojustificação. Renuncie. Doe-se. Entregue-se. Se doe ao teu próximo. Se doe àquele a quem te ofendeu. Doe-se. Haja. Não espere, haja. Não é daqui a 10 dias, é amanhã. Não é daqui a um ano, é hoje. Haja. Não espere. Não espere. Ore. Ore. Core Tembum orou, falou: Senhor, não tenho força para perdoar o carrasco. Eu não tenho força para perdoar o carrasco. Me ajuda. Me ajuda a perdoar. E aquela mulher experimentou o perdão. Aquele homem experimentou o perdão. Que você possa experimentar também o perdão. Irmãos, eu estou convencido, nos meus 50 anos de vida, que a falta de perdão é a razão para a grande maioria das desgraças que temos e que experimentamos. Eu vou repetir. A falta de perdão é a razão para a grande maioria das desgraças que nós experimentamos. Perdoe. 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 Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós não somos capazes de perdoar com nossas próprias forças. Mas através da presença do Teu Santo Espírito em nossos corações, nós podemos experimentar isso. Então nessa noite nós queremos orar. Nós queremos orar pedindo que o Senhor nos ajude, para que assim possamos construir a nossa espiritualidade baseada em atitudes concretas de pessoas que realmente creem em Ti, de pessoas que realmente entendem o tamanho do perdão que obtiveram em Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar essa experiência. Pois oramos assim, em nome de Jesus, aquele que nos perdoou e que nos amou antes mesmo que nós existíssemos. Em nome de Cristo Jesus.